O que faz alguém subir uma montanha? A vista? O desafio? A curiosidade? Talvez cada pessoa tenha uma resposta diferente. Existem lugares que chamam a atenção imediatamente. Outros vão se revelando aos poucos. E alguns conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E naquela tarde, enquanto seguíamos por uma estrada de terra no interior do Itararé, nosso destino ainda não podia ser visto. Tudo que existia era expectativa e a curiosidade sobre aquilo que nos esperava mais adiante. Então, ele apareceu, ali na frente, dominando a paisagem, o Morro Chato, um dos lugares mais conhecidos da região. Durante boa parte do caminho, ele surge apenas assim, ao longe, uma silhueta no horizonte. Distante o suficiente para despertar a curiosidade, próximo bastante para lembrar para onde estamos indo. Existe algo interessante sobre lugares como esse. Eles fazem parte da paisagem de quem vive na região. Estão ali todos os dias, mas de alguma forma nunca deixam de despertar a vontade de serem descobertos. Talvez porque lugares altos carreguem uma promessa. A promessa de que existe algo diferente esperando lá em cima. Naquele dia, porém, eu tinha um motivo especial para não estar sobre a bicicleta. Algumas semanas antes eu tinha passado pela minha cirurgia no ombro. Eu ainda estava com o braço em recuperação e pedalar não era uma opção. Então, pela primeira vez em algum tempo, eu não seria a pessoa subindo o Morro Chato. Enquanto a Laís se preparava para encarar a subida, a minha função seria outra. Mas isso me fez pensar em uma coisa. Se hoje as pessoas sobem lugares como esse pela vista, pela aventura ou pelo desafio, nem sempre foi assim. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, a região de Itararé se transformou em uma área estratégica do conflito. Naquele período, as tropas paulistas e forças do governo federal disputavam o controle de diferentes regiões do estado de São Paulo. E a proximidade com a divisa do Paraná fazia com que cada posição elevada tivesse uma importância. E lugares como o Morro Chato deixavam de ser apenas parte da paisagem. Passavam a ser pontos de observação, pontos de vigilância, pontos de controle. Hoje é difícil imaginar, mas naquela época não existiam drones, não existiam imagens de satélite, não existia GPS. Quem precisava entender o que acontecia ao redor tinha apenas uma alternativa: subir para poder enxergar mais longe. Enquanto eu observava aquela região, eu fiquei imaginando como devia ser ali, naquele período. O que aquelas pessoas viam quando olhavam para o horizonte? O que procuravam? O que esperavam encontrar? E quase 100 anos depois, as batalhas mudaram. Os motivos também. Mas existe algo curioso. As pessoas continuam subindo. Algumas em busca de estratégia, outras em busca de perspectiva, outras pelo desafio, outras pela experiência. Talvez a pergunta do início nunca tenha tido uma única resposta. Talvez cada pessoa encontre seu próprio motivo para subir. Naquele dia, o motivo da Laís era bem mais simples. Ela queria chegar lá em cima, curtir o momento, e para isso existia apenas um caminho: subir. E a partir daquele ponto, o Morro Chato deixava de ser apenas parte da paisagem. Deixava de ser uma silhueta no horizonte. Ele passava a ser uma experiência. Os primeiros metros ainda pareciam amigáveis. A estrada seguia subindo devagar, como se estivesse apenas apresentando aquilo que viria pela frente. Mas existe uma coisa curiosa sobre qualquer subida. Quando estamos lá embaixo, olhando para ela de longe,
a nossa atenção fica toda concentrada no topo, na chegada, na recompensa e quase nunca no caminho. Talvez porque ainda não sabemos exatamente o que nos espera. E enquanto a Laís começava a ganhar altitude, o topo continuava escondido, a paisagem também. E daquele ponto existiam mais perguntas do que respostas. Quanto será que falta? Como será a vista? Vale o esforço? E talvez toda a jornada comece exatamente assim, sem enxergar o final, sem saber exatamente o que vamos encontrar, mas seguindo mesmo assim, curva após curva, metro após metro, pedalada após pedalada. Existe uma diferença entre olhar para uma subida e começar a subir ela. De longe ela parece apenas parte da paisagem, mas quando a inclinação aparece de verdade, alguma coisa muda. A gente para de pensar no topo e começa a prestar atenção no próximo metro, na próxima curva, na próxima pedalada. E talvez seja por isso que quase toda subida ensine a mesma coisa. Ela obriga a gente a desacelerar os pensamentos e a focar apenas no que está logo à frente. Enquanto a estrada ganhava inclinação, o Morro Chato começava a mostrar quem mandava. Não com grandes obstáculos, nem com trechos impossíveis, mas daquela forma silenciosa que só as subidas conhecem, exigindo um pouco mais a cada curva, um pouco mais a cada trecho, um pouco mais a cada minuto. E foi ali que eu percebi uma coisa curiosa. Quando a gente está lá embaixo, imaginamos a subida inteira. Mas quando estamos no meio dela, quase sempre pensamos apenas no próximo passo, na próxima marcha, na próxima curva, próximo trecho. Talvez porque seja a única forma de continuar avançando. Existe um momento em quase toda a subida que a gente levanta a cabeça. Não para admirar a paisagem, mas para tentar entender o que ainda falta. E quase sempre a resposta é a mesma. Mais do que gostaríamos. Mas de alguma forma seguimos mesmo assim. Conforme a altitude aumenta, algumas coisas começam a aparecer. Estradas que antes pareciam desaparecer no horizonte, propriedades espalhadas pela paisagem, curvas que lá de baixo sequer podiam ser vistas. É curioso como alguns metros de altura conseguem revelar coisas que já estavam ali o tempo todo. Nada mudou. A paisagem continua exatamente a mesma, mas a forma de enxergá-la já não é igual. Talvez exatamente isso que tornava lugares como o Morro Chato tão importantes. Não porque fossem os pontos mais altos, mas porque eram altos o suficiente. Altos o suficiente para enxergar mais longe. Altos o suficiente para perceber aquilo que não podia ser visto lá de baixo. E enquanto acompanhava a subida da Laís, eu fiquei imaginando quantas pessoas já estiveram ali, naquele mesmo lugar ao longo do último século. Moradores, viajantes, soldados, ciclistas, todos olhando para a mesma direção, mas cada um enxergando algo diferente. Talvez porque a paisagem nunca seja apenas aquilo que está diante dos nossos olhos. Ela também carrega aquilo que trazemos dentro de nós. As perguntas que estamos fazendo, os desafios que estamos vivendo, as respostas que estamos procurando. E quanto mais o horizonte se abria, mais eu pensava que talvez a verdadeira recompensa dos lugares altos não seja a vista, mas a oportunidade de enxergar as coisas de um jeito diferente. Existe uma diferença curiosa entre imaginar o topo e finalmente enxergar ele. Enquanto ele está escondido, tudo é incerteza. A gente não sabe exatamente quanto falta, não sabe o que vai encontrar, não sabe nem se está tão perto quanto imagina, mas em algum momento isso muda. O topo aparece e pela primeira vez o destino deixa de ser uma ideia.
Agora ele é real, ele está ali, ao alcance dos olhos. O curioso é que nada fica mais fácil. A inclinação continua a mesma, o esforço continua o mesmo, as pernas continuam sentindo cada metro da subida. Mas alguma coisa muda dentro da gente, porque agora existe direção, existe referência, existe um lugar para onde olhar. E talvez por isso os últimos metros de uma subida sejam tão diferentes dos primeiros. Não porque exigem menos, mas porque finalmente sabemos para onde estamos indo. E às vezes isso é suficiente para continuar. Depois de tantos metros de subida, a porteira finalmente apareceu. E alguns segundos depois, o topo. A vista que durante todo o caminho existiu apenas na imaginação, agora estava diante dos olhos. As estradas, as lavouras, as áreas de reflorestamento, as pequenas propriedades espalhadas pela paisagem. Tudo aquilo que já lá debaixo parecia distante, agora podia ser visto de uma só vez. Talvez seja por isso que tantas pessoas procurem lugares altos. Não porque eles mudem o mundo, mas porque mudam a forma como enxergamos o mundo. Enquanto a Laís observava a paisagem depois da subida, eu me dei conta de uma coisa. Durante boa parte daquele dia, eu achei que estava apenas acompanhando uma experiência que não podia viver. Mas olhando para tudo aquilo, eu percebi que não era verdade. A jornada dela tinha sido sobre a subida. A minha tinha sido sobre a observação. Ela viveu o caminho sobre a bicicleta. Eu vivia atrás de uma câmera. Mas de alguma forma nós tínhamos chegado ao mesmo lugar. E talvez seja isso que torne algumas experiências tão especiais. Elas não precisam ser vividas da mesma maneira para serem compartilhadas. Quando saímos de casa naquela tarde, eu imaginava que passaria o dia acompanhando uma subida que não podia fazer. Afinal, eu ainda estava em recuperação e pedalar não era uma opção. E durante boa parte do caminho, eu enxerguei aquele dia exatamente dessa forma, como alguém observando a experiência de outra pessoa. Mas olhando para trás, eu acho que não foi isso que aconteceu. A Laís subiu o morro chato, foi ela que enfrentou a inclinação, foi ela que conquistou cada metro da subida, foi ela que chegou ao topo, mas de alguma forma aquela experiência também foi minha. Não porque eu estivesse sobre a bicicleta, mas porque eu estava ali, acompanhando, incentivando, registrando, compartilhando aquele momento. E talvez tenha sido essa a principal descoberta daquele dia. Nem sempre somos nós que enfrentamos a subida. Nem sempre somos nós que estamos no centro da história. Às vezes a nossa jornada é caminhar ao lado de alguém enquanto essa pessoa enfrenta a própria montanha. E isso também tem valor. Talvez por isso a pergunta do início não tenha uma única resposta. Algumas pessoas sobem para enxergar mais longe, outras pelo desafio, outras pela experiência, e algumas simplesmente porque existe alguém importante para acompanhar no caminho. E naquele dia eu não subi o morro chato pedalando, mas aprendi que estar presente também é uma forma de chegar ao topo.